palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, nesta Santa Missa, a palavra de Deus para nós fala em primeiro lugar a respeito do profeta Jeremias, no capítulo 18, depois daquela explicação bonita em que ele diz: desce à casa do oleiro para ouvir a palavra. E ele desce à casa do oleiro. Quando chega à presença dele, o oleiro descuida e aquele vaso que estava sendo feito é deformado, mas o oleiro logo pega novamente a argila, conserta. É uma cena muito bonita da Bíblia e conhecida das mãos de Deus como divino oleiro que vai moldando a história, mas daqueles que se deixam moldar, daqueles que se colocam diante da graça de Deus. Aqueles que acham que se bastam, então é difícil Deus agir. E o Evangelho vai confirmar esta palavra quando fala que nós devemos ser servos, que nós devemos ter a humildade no coração. E a pessoa que se presta a ajudar e que tem um olhar para o outro, esta pessoa sinceramente tem a humildade e é um instrumento bom de Deus. Como ser um bom instrumento, né? Por onde Deus tira melodias, como diz aquele poeta Tagore, poeta indiano famoso e conhecido. Ele fala: eu sou parecido com uma flautazinha de bambu, muito simples, muito humilde, mas Deus retira de mim sons inefáveis. Deus consegue produzir, através do instrumento que parece tão banal, tão frágil, melodias maravilhosas. Nós somos esses instrumentos, mas precisamos afinar. Você acha que você está afinado, afinada à voz de Deus, ou tinha que dar uma ajeitada? Você já viu quando um afinador vai afinar um piano, ou afinar um violão, uma viola, né? Vai lá mexendo, parece que está ficando feio, mas depois no conjunto, quando faz a nota musical, sai um som encorpado, bonito. Quando o instrumento é desafinado, você vai numa missa, que não é o caso aqui do nosso violeiro, né, do Paulinho, que também ensina, também afinado. Mas quando você vai numa igreja que o violão está desafinado, é ruim, não é verdade? O violão de um canto, as pessoas cantando de outro, parece que não existe harmonia. Assim é a pessoa que não afina os seus ouvidos à palavra de Deus, que não desce à casa do oleiro. Eu gosto sempre de repetir que a casa do oleiro é na descida, lá embaixo, porque a argila você não acha no alto do morro. O barro da argila você acha na várzea, não é assim? Quem mexe com tijolo, que faz tijolo de argila, sabe muito bem que é na várzea. A casa de Deus, ela fica na várzea, abaixo, é humildade. Nós precisamos abaixar para encontrar o divino oleiro. Tem gente que está muito cheio de si, por isso essa missa é uma missa penitencial, uma missa de purificação, para encontrarmos o divino oleiro, para que ele coloque a mão em nós. Às vezes esse barro, que sou eu, que é você, estamos um pouquinho deformados, ou seja, a forma original ela está meio torta. A pessoa precisa endireitar o espírito, e é a mão de Deus que cura, que salva, que liberta, que tira do seu coração e do meu aquilo que não precisa. Então nós encontramos em seguida pessoas que estavam incomodadas, porque Jeremias desceu, aceitou a palavra. Primeiro ele ficou com medo, mas aí ele começou a anunciar a palavra. Só que um profeta, meus irmãos, ele incomoda quando ele começa a mostrar a verdade, a falar de Deus. E então o texto da leitura de hoje é quando pessoas queriam prejudicar o profeta, não conseguindo uma maneira rápida ou algum jeito de prejudicar, de tirar ele de cena, porque ele estava atrapalhando aqueles poderosos, aqueles que se sentiam incomodados com a pregação dele. E eles preferem fazer de que maneira? Não sei se você prestou atenção na leitura.
Através de qual arma eles iam atingir o profeta? Vocês vai estar podendo para ver lá de trás, ó. Está mostrando, cara. Está vendo? Deu para ver? A língua. Falar isso. Vamos atacar com a língua. Sem vergonha nenhuma falar isso. Porque desta forma conseguiremos derrubar qualquer sacerdote, qualquer profeta. São Tiago já fala isso, do poder que tem a língua. São Tiago diz que a língua pode ser comparada a um leme do navio, um navio gigantesco. Mas vai lá na cabine, a direção, o leme é pequeno, igual uma direção de carro, um pouquinho maior ou um pouco menor. E dirige aquele monstro todo de navio. A língua parece insignificante no nosso corpo. Aliás, já foi feito até dentro da boca para ficar guardada, né? Ela tem serventia para comida, para tanta coisa. Tem gente que devia ter um zíper, né? Ou um cadeadinho, alguma coisa, porque prejudica. Tem um poder a palavra que você não imagina. Não sei se você já foi prejudicado pela língua de alguém, se alguém já falou de você, se alguém já caluniou, já difamou, se alguém alguma vez conspirou ou manipulou. Mas a mensagem da primeira leitura é essa: cuidado com a língua. Ah, padre, eu estou fazendo um sacrifício de não comer carne, não estou fazendo um sacrifício de não fumar, de não tomar cerveja, de não tomar refrigerante. Ótimo, mas um jejum mais caprichado que a gente pode fazer é esse da língua. Estou fazendo o jejum da língua. Ótimo. A língua fica mais dentro da boca, mais tempo. Às vezes a pessoa precisa desse domínio. Então, que fica essa mensagem para nós. Não é porque você já foi prejudicado que você vai querer prejudicar alguém. Não se paga assim. E o evangelho de hoje, a mulher de Zebedeu faz um pedido inaudito, uma coisa estranha, diferente. Jesus estava ali com os discípulos e percebeu que aquela mulher queria fazer um pedido. Achou de certo que ela ia pedir alguma coisa. Jesus é Deus, já sabe o que está no coração. As pessoas perceberam que ela foi aproximando e ajoelhou-se aos pés de Jesus. E Jesus disse: o que você deseja? O que você quer? Os dois filhos, apóstolos, gostaria que meus filhos, um ficasse à sua direita e outro à sua esquerda. E quando que ela fala isso? Quando Jesus falou que ele ia morrer, que ia ter a paixão, o sofrimento, mas que ele ia ressuscitar e instaurar o reino de Deus. E esse povo não entendia nada do que era esse reino de Deus. Nem nós compreendemos tanto até hoje, porque até agora temos tanta divisão, tanta corrupção, tanta sujeira, e temos dificuldade de instaurar o reino de Deus entre nós. Imagina naquela época, achava que o reino ia ter um palácio, que ele ia ser poderoso e muito rico. Ela queria que os filhos fossem, de certo, um primeiro-ministro ou coisa que o vale de Jesus. Um à sua direita e outro à sua esquerda. Então, Jesus falou: não é a mim, é o Pai que cabe isso. Aquele que quer ser grande seja o menor, aquele que quer ser o primeiro seja o último. Então vou resumir em poucas palavras aqui, para que você ajude também a você na sua meditação. O que significa ser o menor? O que significa ser servo? Primeiro, o servo verdadeiro, ele não se limita na sua disponibilidade. Não se limita à sua disponibilidade. Ele faz o que é necessário. E ele não é escravo da sua agenda. Não posso, porque eu tenho que ir lá agora pegar isso no supermercado, senão eu ia. Mas às vezes aquilo que deveria ir é mais importante do que ir buscar o tal da coisa. Mas já está programado, eu não vou mudar a minha programação. O servo, ele faz o que é necessário, o que precisa ser feito. Não dá desculpa. O servo, ele presta atenção às necessidades.
e não apenas a cumprir normas e leis. Não basta chegar na hora, fazer isso ou fazer aquilo, mas como eu faço as coisas, como eu me dirijo às pessoas, a maneira que eu posso ajudar, e não perde as oportunidades em ajudar. Às vezes nós perdemos a oportunidade em ajudar alguém. Podíamos ter feito. O servo, ele faz qualquer tarefa com igual dedicação. Não é o tamanho da tarefa. O extraordinário está em fazer bem feito. Essa é a mensagem do Evangelho de hoje. Se você percebe uma diferença muito grande no tratamento desse e daquela, você lida com esse e com aquela, é uma diferença gritante. Eu posso confessar que eu fiz isso para servir de mau exemplo, né? Eu fui num lugar, bem ao caso, e eu não conhecia muita gente que estava ali. E chegou uma pessoa, chegou um senhor muito simpático, eu nunca tinha visto na vida, e eu cumprimentei. Como vai, senhor? Muito prazer. Me apresentei, sério, assim, normal. Eu nunca vi um homem na minha vida. Aquela coisa toda, ele me cumprimentou. Do lado dele apareceu uma pessoa conhecida minha de anos e anos. Eu já tinha cumprimentado esse senhor. Quando eu vi essa pessoa, eu falei, nossa, meu Deus, filha, minha coisa. O homem olhou para mim e falou assim, nossa, que diferença que foi. Aí eu fiquei bem traumatizado com aquilo, porque foi muito diferente mesmo. Parecia que o mundo, pessoa que eu conhecia, fazia tempo que eu não via, fiz aquela, abriu o braço, estou mostrando porque é real isso, e às vezes a gente faz sem perceber. A partir daquele dia eu comecei a prestar mais atenção nisso, de ter a mesma alegria, o mesmo jeito de cumprimentar, de não fazer diferença. Eu não fiz diferença com o homem, a mulher, mas eu fui mais enfático. Meu coração foi mais forte com aquela pessoa. E a Bíblia ensina que a gente deveria ter a mesma abertura com todos. É um esforço que a gente deve fazer. Porque tem uns que você, vamos falar a verdade, às vezes olha até com a cara meio feia. Tudo bem? Tudo, graças a Deus. Não quero nem olhar na sua cara. Só não falou isso, mas, né, passou. É igual cumprimento de rua. Já viu a pessoa cumprimentar na rua? Ah, tá lá do outro lado da rua. Não. E a sua mãe tá boa? Tá. Nem aí com a mãe, nem tem mãe, nada. Isso é um perigo até perguntar, né? Eu, por causa da gente lidar com muita gente, a gente tem umas táticas já, né? Agora, e seu pai? Pai que nunca teve pai, ou o pai já morreu faz 20 anos. Então, tem às vezes essas questões. Na tua casa, tudo bem, né? Com a família, impossível que não tenha um na família. Ah, não tem família, aí também já vai estragar. O jeito nosso, às vezes, essa coisa superficial, ela incomoda a gente e incomoda o outro. Então, o pedido desse evangelho é que o verdadeiro servo, ele abre o coração sem preconceito e vai se esforçando. É uma luta minha, é uma luta sua também, e espero que a gente melhore cada vez mais. O bom servo, ele conclui as tarefas, cumpre as responsabilidades e os compromissos. Cumpre o compromisso. Na igreja tem muito disso, de fervor. Porque daí a fulana, não veio. Mas quem que ia fazer isso? Então, não falou nada, nem avisou. Não assume a responsabilidade de pai, de mãe, sei lá, de professor, de funcionário. Então, o servo não é que você é obrigado a fazer as coisas, mas se você assume em nome de Jesus, de acordo com a palavra, nós devemos fazer aquilo que nos propomos a fazer. É um esforço de cada um. Mantém discrição. O servo, ele não se promove, ele persiste em servir a Deus, não em servir a si mesmo. Então, ele mantém a discrição. Se tem uma coisa bonita, é a pessoa discreta. É uma virtude. Nem todos têm. Devemos buscar ser mais discretos em público, mesmo em família, o palavreado, o jeito que se fala. A pessoa não tem discrição. Às vezes é inconveniente, causa transtorno por causa de uma frase, por causa de um olhar, de uma palavra, porque não teve esse espírito de humildade naquela hora. E não adianta, meus irmãos,
É um esforço na oração. A pessoa vai adquirindo. É meu caráter, é meu temperamento, eu sou assim mesmo. Nós somos do sangue dos Souza e Silva de Albuquerque lá, né? Da novela. Então nós somos tudo assim. Não é assim não. Tem gente que acha que em nome da... Eu falei isso tantas vezes. Tem orgulho da ruindade. Nós somos ruins, o senhor não sabe. O povo nosso é briguento e já teve até morte. Precisa ver, até nada para falar. Parece que está aqui com alegria de mostrar a ruindade. Estou mentindo? Tem gente, você acha isso aí por aí. Meu Deus, que absurdo, né? Deveríamos ter um santo orgulho da humildade, de uma família realmente caridosa, mas dessas coisas não. Dessas coisas não. Mantenha a discrição. Jesus falou: olha, um copo d'água que é dado com discrição, com amor, não com aparência, não fica sem recompensa. Meu Deus, se meio copo, né? Não precisa nem ser um copo d'água, você mata a sede de alguém. Deus está vendo esse gesto? Imagina quantas coisas você já fez hoje, ontem, essa semana. Claro que Deus vê o seu coração, e isso é graça, isso é bênção para a sua vida. E as pessoas que enxergam, jovens, crianças, adultos, são, nossa, olha que gesto bonito, não fala nada. Às vezes ninguém fala para você, mas a pessoa admira. Olha, não sabia que essa pessoa era capaz de fazer isso, ou de falar isso. Achei bonito quando ela ficou em silêncio, naquela hora dura e difícil, ao invés de se revoltar, de gritar, eu vi com humildade. Então, gestos testemunham, falam forte na vida dos outros. Mas tem duas tentações para o servo. Primeiro, a autossuficiência. A pessoa convencida, ela acha que não precisa do outro. Esse tipo não consegue servir, não consegue principalmente conviver, porque é uma pessoa estabelecida. Eu estou pronto, então eu não preciso de ninguém. Então a abertura ao outro nos faz mais servos. E a segunda tentação é o poder. Poder, controle, é diferente de liderança. A verdadeira liderança, ela compõe e trabalha em equipe, sabe dirigir. Agora o líder ruim, ele usa do poder, ele manipula as pessoas, ele usa da sua situação para empurrar determinadas coisas que prejudicam os outros. Então são dois defeitos que atrapalham a gente de servir a Deus. Para servir, meus irmãos, precisamos descer à casa do oleiro, ouvir a palavra, porque senão nós vamos ficar cheios de orgulho. Igual a historinha do galo, né? Você conhece a história do galo? Já contei 300 mil vezes, vou contar mais uma. Eu gosto da história do galo. Tinha uma fazenda indo aqui da borda lá para Jacutinga, porque aí fica bem grande no espaço, aí não sabe onde é. E tinha uma fazenda com um galinheiro muito bonito, então, tinha um galo só, que era o rei do pedaço. Todo dia ele cantava ali por volta das 5h30 da manhã, cantava bonito, alto, o sol nascendo, aí vinha o cheirinho de café lá da casa da fazenda, aí aquele senhorzinho já ia lá no estábulo tirar leite, e vinha um outro com um carrinho, enfim, começava a movimentar a fazenda. E o galo assim, se achando, né, porque cantou, começou. E vai, a vida seguiu, até o dia que esse galo ficou rouco. Não saía, a voz dele não saía, e 5h30, 5h40, 15 para 6, e nada, e bebeu água, beberejou, aquele negócio com espinafre, lá como é que chama aquela coisa, romã, e nada da voz dele sair. O mundo continuou, o sol nasceu, o cheirinho de café veio do mesmo jeito, o hominho foi lá para o estábulo tirar leite, o outro veio para cá dar comida para as galinhas, enfim, ele ficou em depressão profunda. Achava que tudo acontecia por causa dele. Quando ele cantava, ele achava que o sol nascia, que as coisas funcionavam por causa dele. Quando ele viu que ninguém sentiu falta dele, entrou em depressão. É que eu não tenho a fotografia dele aqui para mostrar, para você ver ele em depressão. Assim acontece com muitas pessoas nessa vida.
acha que a família é tudo. Ó, se não for eu lá em casa, pago para comprar o remédio, para levar não sei quem no médico, para poder ir no supermercado. Morre para você ver o que vai acontecer. Eles vão achar outro jeito. Tá bom, você morrer, não estou brincando. Mas às vezes nos achamos muito. O orgulho atrapalha a gente de servir. Ele não servia a comunidade, ele se projetava. Quando passa uma carroça, hoje não tem tanta carroça, né? Uma estrada assim, quando ela está cheia, né, de coisa, de mantimento, ela é mais firme. Quando ela está vazia, que as tábuas velhas começam a bater, ela é muito barulhenta, né? Quanto mais vazia a carroça, mais barulho ela faz. Assim é a gente também. Quanto menos coisa tem dentro do espírito dessa pessoa, mais barulhenta. Fala, reclama, xinga, fala mal todo mundo, não confia em ninguém. Pessoa barulhenta pode ver que não tem nada lá dentro. A pessoa que tem Deus, ela é plena, ela é consistente, vai devagar com as coisas, tem paciência. Para arrematar, tem uma pior que essa, que eu gosto também, que é do circo, né? Quando o circo é ruim, o palhaço tem que ser muito enfeitado. A pessoa é muito enfeitada, mas tem pouca coisa por detrás. O circo é ruim, então tem que chamar a atenção nos palhaços. Então assim, tem gente também que se enfeita por demais, quer se mostrar demais, mas às vezes não tem nada por dentro. Meus irmãos, ser servo é encontrar esse ponto. Eu não preciso me projetar. Quem me eleva é Deus. O meu Senhor é Deus. É Ele que há de me reerguer pelos meus gestos, pela simplicidade da minha alma. Não vamos buscar as glórias aqui, porque elas vão acabar nos enterrando. A glória quem nos dá é Deus. Que o Senhor nos ajude a nunca pedir um lugar à sua direita ou à sua esquerda. Isso não nos cabe. Mas nós podemos pedir: eu quero encontrar a casa do oleiro. É lá que eu vou receber a maior bênção da humildade e o encontro com o meu Criador. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.